Bom, então a gente vai determinar aqui, pessoal, a viscosidade de um fluido, tá certo? O experimento que a gente vai fazer é bem parecido com o que a gente fez lá das placas paralelas. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter agora dois cilindros concêntricos, tá certo? Ó, a gente vai ter um cilindro externo aqui, ó, tá certo? E aqui a gente vai ter outro cilindro interno. E eles vão estar, né, alinhados. O eixo deles vai coincidir, tá certo? Aí o que é que vai acontecer, ó? Entre esses dois, no meio aqui, entre esses dois cilindros, a gente vai ter o quê? O fluido. Ok? Fluido esse que a gente vai medir a sua viscosidade. Tá certo? Aí primeiro vamos fazer as seguintes considerações, ó. Lembrando que torque é o quê? A força vezes a resultante, tá certo? Ou o momento, né? Vamos considerar aqui como sendo torque. Desculpa, pessoal. Força vezes o raio, ok? Onde R aqui, ó, vai ser o raio do cilindro interno, tá certo? Tá aqui mostrado na figura. E a velocidade tangencial, ó, a velocidade com que esse torque provocará a rotação, né? A velocidade tangencial será a velocidade angular vezes o raio, tá certo? E a área molhada do cilindro, ó, será 2πr vezes L, onde L será o quê? A altura do cilindro, tá certo? Por exemplo aqui, ó, se a gente abrir o cilindro, ele vai ficar o quê? Vai virar um retângulo, não é isso? Então, esse comprimento aqui será o quê? 2πr, que é a forma do comprimento da circunferência, e L aqui, ó, será o quê? A altura do cilindro, tá certo? Então, essa será o quê? A área molhada pelo fluido, ok? Então, continuando aqui, ó, o que é que a gente vai ter, ó? A gente vai ter aqui, ó, que esse N também vai ser o quê, ó? Esse N com pontos em cima será o número de rotações por minuto, tá certo? Ou o número de rotações por unidade de tempo. Normalmente é utilizado rotações por minuto. Aí a gente vai ter ó, que a velocidade angular vai ser o quê? 2π vezes esse Nzinho, tá certo? Aí a gente vai pegar aqui a forma de torção, ok? E vai desenvolver. Espera aí, esse N é o que mesmo? Número de rotações por unidade de tempo. Certo, obrigada. Então, ele dá aqui, inclusive, ó, 300. Isso aqui, a gente vai estar utilizando aqui o valor geral, mas aqui ele deu um exemplo, 300 rotações por minuto. Ok? Ok? Ok. E aqui, ó, a gente... Peraí. Esse N é o número de rotações, né? Número de rotações por unidade de tempo. Certo. Ok? Ok. Pronto, aí o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai pegar aqui, ó, desenvolver essa equação aqui do torque. Ó. Força vezes o raio. Só que força a gente já viu anteriormente, que é o quê? Viscosidade vezes a área de contato do fluido, né? Vezes a velocidade dividido por L. Tá certo? Vezes o raio aqui, né? Que é esse raio aqui, tá certo? Então, a gente pegou força, que a gente encontrou anteriormente, e aplicou aqui, ó. Aí, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai aplicar aqui agora a equação de área que a gente viu anteriormente, ó. Vai ser 2π vezes R vezes L. Tá certo? Ok? E a velocidade será o quê? W. Esses dela aí, é tudo a mesma coisa? Porque é um minúsculo, um maiúsculo. Ó, esse L aqui é o... Peraí. Esse L aqui, ó, ele é o comprimento do fluido, ou o comprimento do cilindro, a altura do cilindro. Tá certo? E esse L aqui, ó, é a distância entre as placas, ó. Esse L aqui, ó, tá vendo? Que é aquele mesmo L que a gente estudou no exemplo anterior, das duas placas paralelas, tá certo? Eu tô chamando de Lzinho. Há uma diferença aí, tá bom? Aí o L grande é o quê? O L grande é o comprimento do cilindro, a altura do cilindro.
Esse cilindro aqui, ó, a gente tá vendo o quê? Ele implanta, tá certo? É como se aqui, ó, tem esse copo meu aqui que vocês estão vendo? É como se você estivesse observando assim, ó. Então, se eu levantar ele, eu vou ter aqui, ó, a altura dele, tá certo? Que é esse Lzão aí, tá bom? Ok? Então, continuando, ó. Vezes W, né? Vezes... Só que foi que eu substituí aqui, ó. O V aqui, ó, eu substituí por W vezes R. Tá certo? Ok? Aí eu repeti aqui essa mesma equação, ó. Só que no W aqui, ó. Em vez de W, eu reescrevi aqui, ó. Essa notação que a gente... Essa definição que a gente tem. 2π vezes N vezes esse N. Aí agora só fiz rearranjar aqui, ó. Então aqui eu vou ter, ó, 2π vezes 2π, eu vou ter 4π ao quadrado, R vezes R, eu vou ter R ao cubo, certo? Vezes N, vezes Lzão, dividido por Lzinho, tudo isso multiplicado por μ, ok? Então, isso aí seria uma maneira de eu determinar a viscosidade de um fluido, tá certo? Mesma situação, o que é que eu faço? Eu vou aplicar uma rotação, e aí eu vou medir, né? Certo? Essa rotação, e a partir desses valores aqui que eu vou obter, né? Eu vou determinar a viscosidade. Tá certo? Ok? Note que, o que é que vai acontecer? Nessa forma, não apresenta a temperatura, né? Então, essa forma, como é que a gente vai determinar essa forma? Como é que ela seria mais completa? Se aparecesse, de certa maneira, aí, uma relação com a temperatura. Então, por exemplo, se eu quiser construir um gráfico da variação da viscosidade em função da temperatura, eu até poderia utilizar esse experimento, mas o que é que eu faria? Eu anotaria a temperatura, certo? E fazia um experimento. Aí depois eu fazia um experimento em outra temperatura e por aí vai. Depois eu construí o quê? Um gráfico da viscosidade vezes a temperatura. Ok? Por quê? Porque conforme a gente viu, a viscosidade dos fluidos, né, vai variar em função da temperatura. Tá certo? Pessoal, alguma pergunta? Não. Oh, aí tem uma observação interessante com relação à viscosidade e temperatura, certo? Uma aplicação prática aí para nós da engenharia civil. Não sei se vocês já estudaram matéria de construção, se estudaram, não sei se o professor falou, do asfalto, tá certo? Então, em pavimentação, o que acontece? Nos interessa saber a viscosidade do ligante asfáltico, né? Por quê? Ou melhor, nos interessa saber a temperatura, certo? De mistura e de compactação. O que seria a temperatura de mistura e compactação? Seria a temperatura, né, com que você vai misturar o ligante lá na usina, e a temperatura de compactação é a temperatura com que ele vai ser compactado lá na pista. Tá certo? Por quê? Porque a viscosidade do asfalto ele vai variar em função da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a viscosidade. Tá certo? Tanto é que a temperatura ambiente, o asfalto, ele é sólido, né? Ele se comporta, vamos dizer assim, a gente vê ele como sólido. Então, a gente precisa o quê? Aumentar, aquecer o asfalto, certo? O CAP, né, no caso, o cimento asfalto de petróleo, a uma determinada temperatura para quê? Para que ele fique, apresente a viscosidade adequada, para que quando a gente misturar ele com os agregados, ele cubra todo o agregado e aí aquela mistura asfáltica resultante apresenta um bom desempenho em campo, tá certo? Pode ser uma aplicação assim direta, né, já que a gente está falando aqui de viscosidade e temperatura, tá bom? Pessoal, alguma pergunta a mais, alguma dúvida? Não. Pronto. Então, como eu disse, nós matamos aqui o capítulo 2, tá certo? Sobre propriedades do fluido. Até eu vou passar uma lista para vocês responderem, tá certo? E aí, na semana que vem, eu vou responder alguns exercícios dessa lista com vocês. Então, para cada subtópico que a gente viu, eu vou fazer uma questão, tá certo? E as demais vocês farão, tá bom? E aí, depois, né, na semana seguinte, a gente retoma as aulas teóricas com a parte do capítulo 3, que é estática. Deixa eu ver aqui que é o capítulo 3. Isso. Pressão e estática dos fluidos. Tá bom? Mas alguém queria falar mais alguma coisa? Algum complemento?
Só manda os slides hoje ou até o final da semana? Até o final da semana eu mando, tá bom? Pronto, Tá. pronto, obrigada. Então é isso, galera. Tenha um bom dia e a gente se vê amanhã na aula de topografia, tá bom? Tá bom. Valeu, tenha um bom dia. Ah, bom dia.